Então, chegando em mais uma aula de física, e nessa aula falaremos sobre unidades de medida, no que se refere ao Sistema Internacional de Unidades, e em se tratando de introdução ao estudo da cinemática, falaremos sobre referencial, movimento e repouso, espaço, trajetória, variação de espaço, distância percorrida, intervalo de tempo, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Eu sou o professor Sivaldo Coelho e sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa lindíssima disciplina. Então, galera, as unidades de medidas primitivas estavam baseadas em partes do corpo humano, certo? Elas ficavam mais fáceis, com elas ficava mais fácil de se chegar a uma medida que pudesse ser verificada por qualquer pessoa. E foi assim que surgiram medidas padrão, como a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Ao longo da história, criou-se a necessidade de unificar uma medida, que se tornaria padrão para qualquer uma das grandezas físicas. Por exemplo, quando fosse medir comprimento, se fazia necessário uma única unidade de medida que fosse padrão, para comprimento em qualquer parte do mundo. E assim sucessivamente para outras grandezas físicas, certo? Então, elaborou-se um sistema internacional de unidades, certo? Que hoje é conhecido como SI, no qual as unidades são padrão para cada grandeza física. Nós temos aqui como exemplos o metro, que é a unidade de medida, ela é representada pelo símbolo M e ela mede a grandeza comprimento. Temos o metro quadrado, que é simbolizado por M ao quadrado, e ela mede a grandeza física área. O metro cúbico é uma unidade que é simbolizada pelo M ao cubo, e ela mede a grandeza física volume. O quilograma, por sua vez, tem o símbolo kg e mede a grandeza física massa. O litro é representado pela letra L e mede volume ou capacidade. E por aí vai. Vocês podem ver na tela, que são várias unidades de medidas em que todas fazem parte do Sistema Internacional de Unidades, certo? Essas medidas, essas unidades fundamentais, elas servem para a estruturação do Sistema Internacional de Unidades, certo? No Brasil, o sistema métrico foi implantado pela Lei Imperial número 1157, de 26 de junho de 1862, certo? Então, a Lei 1157, de 26 de junho de 62, ela regulamenta o sistema métrico implantado no Brasil. Aí a informação, Então, nós temos alguns múltiplos e submúltiplos do metro, por exemplo, o quilômetro é um múltiplo, o hectômetro, o decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro e micômetro. Então, o que significa? O quilômetro ele é simbolizado pelo km, e o fator de multiplicação é de 10 elevado a 3,
certo? Então, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. O hectômetro é simbolizado por HM, o fator de multiplicação é de 10 elevado a 2, e, portanto, um hectômetro equivale a 100 metros. O decâmetro é simbolizado por DAM, seu fator de multiplicação é 10 elevado a 1, e, portanto, um decâmetro equivale a 10 metros. O metro é simbolizado pela letra M, o fator de multiplicação é 1, né, que equivale a 1 metro. O decímetro, simbolizado por DM, tem o fator de multiplicação de 10 a menos 1 e equivale a 0,1 metros. O centímetro tem o símbolo CM, seu fator de multiplicação é de 10 elevado a menos 2 e 1 centímetro equivale a 0,01 metros. O milímetro tem o símbolo MM, fator de multiplicação 10 elevado a menos 3 e equivale a 0,001 metros. E o micômetro tem o símbolo MI, essa letrazinha grega que aparece aqui, o símbolo, é uma letra grega chamada Mi, certo? Aqui, ó. Mi. O seu fator de multiplicação é de 10 elevado a menos 6, portanto, equivale a 0,000001 metros. Tá? Então, essa tabela apresenta para vocês múltiplos e submúltiplos do metro, certo? Continuando aqui, vamos ver como são empregadas algumas das unidades métricas. O quilômetro, por exemplo, ele é usado para as medidas de grandes distâncias, como estradas, por exemplo. O metro e o centímetro são empregados para usos comerciais e para medidas de construção civil, né, como carpintaria e marcenaria, por exemplo. E o milímetro é utilizado na mecânica, certo? Então, são algumas das aplicações das unidades métricas. E nós temos, então, submúltiplos do milímetro, né? O milímetro, ele é simbolizado por mm, né? Então, nós temos um decímetro, um décimo, aliás, né? Um décimo equivale a 0,1 milímetro. Um centésimo equivale a 0,01 milímetro. E um milésimo equivale a 0,001 milímetro. São, portanto, submúltiplos do milímetro. E agora, galera, a gente passa a falar sobre cinemática, certo? Eu apresentei para vocês o Sistema Internacional de Unidades, bem como algumas unidades de medida que compõem o Sistema Internacional, bem como outras unidades de medidas que são frequentemente utilizadas, mas que não fazem parte do Sistema Internacional de Unidades, mas ainda assim são submúltiplos ou múltiplos de unidades que fazem parte do Sistema Internacional, tá bom? Então vamos lá. Introdução ao estudo da cinemática. Mas, professor, o que é cinemática? Pessoal, a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas, certo? Aí você pode fazer novamente a pergunta, mas o que é movimento? Bom, o movimento é quando um corpo muda a sua posição à medida que o tempo passa, né? E essa posição é sempre medida a partir de um referencial. Então, eu posso simplesmente concluir que um carro que passa por mim em uma avenida está em movimento? A resposta é depende, certo? A resposta é depende. Aqui, quando nos tratarmos de movimento, nós vamos sempre levar em consideração um referencial, certo? Nós vamos adotar um referencial
e a partir da análise do fenômeno, né, com base nesse referencial, é que nós definiremos se o corpo está ou não em movimento, tá certo? Então, cinemática estuda os movimentos, mas não se preocupa com o que causa esses movimentos, nem os efeitos que acontecem durante o movimento, certo? E movimento está diretamente ligado ao conceito de referencial, tá bom? Para definirmos se um corpo está ou não em movimento, é necessário que conheçamos o referencial adotado. Então, sempre que alguém perguntar um corpo está em movimento ou não, a sua resposta deve ser sempre depende. E depende de quê? Do referencial, ok? Então vamos lá, referencial. Para entendermos o conceito de referencial, nós precisamos analisar a situação abaixo, certo? Vamos lá. Um homem e uma mulher estão sentados lado a lado dentro de um trem que se movimenta com uma certa velocidade. Podemos notar que, em relação à pessoa que está ao seu lado, este homem se encontra parado, mas em relação a alguém que está do lado de fora do trem, ele se encontra em movimento, né? E com uma velocidade que é igual à velocidade do trem. Então, já se nós tomássemos o referencial como sendo o Sol, este homem estaria também, né, em movimento e com uma velocidade que é igual à velocidade da Terra em torno do Sol. Então, para ficar mais claro, em relação à mulher, se eu tomar como referencial a mulher que está sentada ao seu lado dentro do trem, o homem está parado, ele não está em movimento, certo? Agora, se eu tomar como referencial o observador que está fora do trem, o homem estará em movimento. Então, para definirmos se o corpo está em movimento ou em repouso, em movimento ou parado, é necessário que estabeleçamos um referencial. E aí, com base nesse referencial, é que podemos definir se um corpo está ou não em movimento, tá ok? Então, podemos concluir que movimento de um objeto visto por alguém, que é o observador, depende do referencial no qual este alguém está posicionado, ok? Então, depende sempre do referencial. Então, movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial variar com o tempo, tá? Então, note que o passageiro no interior do ônibus está em movimento em relação ao observador fixo na Terra. Nós temos aqui, né, passageiros no ônibus e um observador fixo na Terra. Se a distância entre os passageiros no ônibus e o observador na Terra variar com o tempo, isso significa dizer que os passageiros estarão em movimento, certo? E o repouso é quando a posição entre o corpo e o referencial não variar no decorrer do tempo. Então, note que os passageiros no interior do ônibus estão em repouso em relação ao ônibus, né? Por quê? Porque as suas posições não mudam, né, em relação ao ônibus com o decorrer do tempo, certo? Então, repouso é quando a posição entre o corpo e o referencial não variar no decorrer do tempo, tá? Então, para sintetizar, tomando como base o observador fixo na Terra como referencial, os passageiros do ônibus estão em movimento. Por quê? Porque a distância entre observador e passageiros está variando com o decorrer do tempo, tá? Então, nesse caso, eles têm movimento. Agora, se tomarmos como referencial o ônibus, a distância entre os passageiros e o ônibus não varia com o decorrer do tempo. Nesse caso, concluímos que os passageiros estão em repouso, certo? Vamos lá. Espaço, também chamado de posição. Mas o que seria então a posição?
Bom, a noção de posição está bem associada à noção de marco, né? O marco quilométrico numa certa rodovia. A posição seria, então, a localização do corpo a partir de um determinado referencial, certo? Note que, novamente, surge aqui o referencial como figura importantíssima, tá? Então, como é que nós vamos saber a posição de um dado móvel no espaço? Bom, para sabermos essa posição, antes é necessário adotarmos um referencial, tá bom? E a partir desse referencial saberemos a posição desse corpo. Então, vamos adotar como referencial aqui o ponto zero, tá? O ponto zero. Aí, a partir do momento que o corpo se desloca no sentido contrário, vamos adotar o sentido positivo, né? Aqui como sendo o sentido adotado para a trajetória, tá bom? E a partir do momento que o corpo se movimenta no sentido contrário ao adotado pela trajetória, nós vamos ter um espaço negativo, tá? E quando ele se movimentar no sentido adotado para a trajetória, o espaço será positivo, tá bom? Então, nós temos aqui um carro que está na posição de 10 metros positivo, logo ele está se movimentando no sentido adotado para a trajetória, sentido positivo. E temos aqui um carro que está na posição menos 10 metros, negativo porque ele está no sentido contrário ao sentido adotado pela trajetória, tá bom? Então é isso, galera. Posição está diretamente relacionada ao referencial, tá bom? Para definirmos a posição de um determinado móvel no espaço, é necessário que adotamos um referencial, certo? Para tomarmos como base. Deslocamento, também chamado de variação de espaço, né? E distância percorrida. O que seria o deslocamento? É a diferença entre a posição final e a inicial em um dado percurso, certo? Então, vamos dizer que um corpo partiu do quilômetro 10, certo? E chegou ao quilômetro 20. Chegou ao quilômetro 20. Então, nós vamos ter o espaço inicial desse móvel, certo? Que ele partiu do marco 10. E o espaço final, né, onde ele chegou, que é o quilômetro 20, certo? Então, o deslocamento seria a diferença entre a posição final e o inicial, ou seja, seria 20 menos 10, tá? Logo, o deslocamento desse móvel seria de 10 quilômetros, tá bom? 10 quilômetros seria o deslocamento do móvel, tá? E distância percorrida? Bom, distância percorrida é quando o objeto efetivamente andou, né? Quanto o objeto efetivamente andou no dado percurso, tá certo? Então, no exemplo da figura, o avião e o automóvel têm o mesmo deslocamento, certo? Mas percorrem distâncias diferentes. Note que o avião ele vai direto, né? Direto aqui, sem curva, sem nada. Logo, a distância percorrida dele será menor em relação ao carro, que vai fazendo várias curvas, certo? Então, é diferente. O deslocamento de distância percorrida são conceitos diferentes, tá? Enquanto o deslocamento é a diferença da posição final e inicial, distância percorrida é o quanto efetivamente o móvel andou no dado percurso, tá bom? Então, deslocamento ou variação de espaço pode ser dado como ΔS, né? O delta sempre significará uma variação. O espaço vai ser representado pela letra S
Então, nós temos ΔS, que simboliza a variação de espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial, tá? Então, nós temos aqui uma variação de espaço, tá bom? Esse deslocamento, essa variação de espaço, ela é dada por ΔS igual a o espaço final, S, menos o espaço inicial, S0, tá bom? Assim, se nós imaginarmos um móvel que partiu do ponto 0 metro, do marco 0 metros, até o marco 20 metros, qual será a variação de espaço desse móvel? Ou qual será o deslocamento? Bom, adotando a equação que acabamos de aprender, ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Assim, ΔS é 20 menos 0, certo? 20 é o final, o S, e 0 é o inicial, S0, tá bom? S0. Logo, o ΔS é o final menos inicial, ou seja, 20 menos 0. Então, nós concluímos que a variação de espaço do móvel é de 20 metros, tá? Por que metros? Porque metros é a unidade de medida padrão de acordo com o Sistema Internacional de Unidades para a grandeza, comprimento, né, distância, ok? E trajetória? O que seria trajetória? A trajetória é a linha feita pelas sucessivas posições do objeto em movimento, tá? Então, se o objeto fizer uma curva, nós vamos considerar essa curva, porque a trajetória é todas as linhas percorridas pelo móvel. Então, se ele partiu do ponto A, né, e chegou até um ponto C, passando por um ponto B, todos esses pontos fazem parte da trajetória do móvel, tá? Pois a trajetória é a linha feita pelas sucessivas posições do objeto. Então, inicialmente ele estava em A, mas aí depois ele passou por uma posição B e posteriormente chegou a uma posição C, certo? Então, todas essas posições fazem parte da trajetória desse móvel. Instante e intervalo de tempo. Assim como adotamos para o espaço inicial, o S0, adotaremos para o tempo inicial T0, certo? Então, T0 será a origem dos tempos, certo? E T1 será o instante. Então, vamos lá. Imaginamos que um móvel partiu desse ponto, né, de 0 segundos, passou no instante de 10 segundos nesse ponto e no instante de 20 segundos estaria já nesse ponto. Vamos chamar aqui de ponto A, certo? Aqui de ponto B e aqui de ponto C, tá? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Nós temos a origem dos tempos, que é a partir de quando começou a contar o tempo para o deslocamento desse móvel, né? Então, o móvel, no tempo de 10 segundos, ele foi de 0, aliás, do ponto A até o ponto B, tá? E em mais 10 segundos, ele foi do ponto B até o ponto C, tá? Então, o que seria uma variação de tempo aí no caso? Variação de tempo seria ΔT, né, dado por o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Então, a duração definida por 2 instantes de tempo é chamada de intervalo de tempo, certo? Esse intervalo de tempo ele é calculado pelo tempo final menos o tempo inicial, tá bom?
Então, analisando o nosso exemplo, observe que o tempo final, né, o instante de tempo final foi 20, né? Ele chegou no ponto C no instante de 20 segundos, né? E ele saiu do ponto A no instante de 0 segundos. Então, o nosso T, que é o instante final, seria 20, e o nosso T0, que é o instante inicial, é 0, tá bom? Logo, a variação de tempo para que o objeto aí chegasse do ponto A até o ponto C seria de 20 segundos. Professor, por que segundos? Porque segundos é a unidade de medida padrão do Sistema Internacional para a grandeza tempo, tá ok? Então vamos lá. Velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar média é a medida da rapidez com que a posição de um móvel varia, tá? Então, velocidade, ela mede rapidez, tá bom? Rapidez, a rapidez com que um objeto se move, tá? Então, a velocidade escalar média pode ser calculada por meio da razão, certo? Será, então, a razão entre a distância total percorrida pelo móvel e um determinado intervalo de tempo, tá? Então, nós já vimos que a distância total percorrida, ou a variação de espaço, é simbolizada por ΔS, e o intervalo de tempo é simbolizado por ΔT. Portanto, a velocidade média ela é calculada como a razão de ΔS por ΔT, tá? Então, será ΔS dividido por ΔT. E nós vimos que ΔS é o espaço final, representado pela letra S, menos o espaço inicial, representado pelas letras S0. Enquanto o intervalo de tempo é o T, que representa o instante final, menos o T0, que representa o instante inicial. Assim, ó, nós temos isso aqui para sintetizar, tá bom? ΔS é a variação de espaço, ou variação da posição. S0 vai ser a posição inicial, o espaço inicial. S será a posição final, o espaço final. ΔT é a variação do tempo, ou intervalo de tempo. T0 é o instante de tempo inicial. E T é o instante de tempo final, tá bom? Então é importantíssimo que vocês aprendam isso aqui, tá? Aprendam a relacionar cada grandeza ao seu símbolo, para que quando a gente for utilizar a equação, vocês saberem o que significa cada símbolo da equação, tá bom? E assim também facilitará a interpretação do enunciado da questão. A velocidade escalar média, ela tem um macetezinho, porque geralmente a gente encontra a velocidade sendo medida em quilômetro por hora, não é? Quando na verdade o sistema internacional considera como padrão o metro por segundo. Então qual é o macete? Toda vez que quisermos converter a velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir por 3,6, tá bom? 3,6. E toda vez que quisermos transformar a velocidade dada em metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6, tá bom? Então, é isso. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De km por hora para metro por segundo, divide por 3,6, tá bom? Esse é o macete para a gente transformar as velocidades quando elas não forem dadas naquela
que é a unidade de medida padrão para o sistema internacional, que é o metro por segundo, tá bom? E velocidade escalar instantânea, o que significa? Bom, a velocidade escalar instantânea é a velocidade medida num determinado instante de tempo. Ou seja, digamos que você está fazendo uma viagem no seu carro e quando olha para o velocímetro, ele está indicando a velocidade de 120 km por hora. Então, aquela é a velocidade escalar instantânea, ou seja, a velocidade em que você está descrevendo no seu automóvel naquele instante, tá? Essa velocidade pode variar rapidamente, né? Por exemplo, digamos que você está a 120 km por hora e logo vê um obstáculo à frente, sendo necessário fazer a freagem, né? E aí você freia e quando olha para o velocímetro, sua velocidade já terá reduzida. Vamos dizer que está lá em 40 km por hora, né? Então, naquele outro instante posterior que você olhou para o velocímetro, a sua velocidade escalar instantânea já será de 40 km por hora, certo? Então, velocidade escalar instantânea é a velocidade medida num determinado instante de tempo, né? Ou seja, é a informação a respeito do comportamento da velocidade durante um movimento, tá? Enquanto velocidade escalar média é a média de todas as velocidades que você descreveu em todo o percurso percorrido. Tá certo, pessoal? Então é isso. Nossa aula dessa vez é só de conceitos, não teremos exercícios. Os exercícios ficarão para a próxima aula, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos, que vocês associem os símbolos à sua respectiva grandeza para que possa ficar melhor na interpretação dos exercícios, tá bom? Para quando a gente necessitar usar as equações, você já saber o que significa cada símbolo da equação e que grandeza física ele representa, tá bom? É isso, nos vemos na próxima aula, fiquem com Deus e até lá.